Queridos amados, nós partilhamos hoje e vamos partilhar uma palavra que tem a ver com o tema quem vai vencer sempre. Quem é vencedor? Quem é que realmente consegue vencer? E não há dúvida que a resposta é extremamente simples. É tão simples que até muitas vezes os ouvintes perdem o ânimo. Mas é tão profundo que os ouvintes às vezes também perdem o ânimo pelo nível da exigência da simplicidade. A simplicidade é exigente. A simplicidade, ela muitas vezes ataca a nossa imprudência e as nossas atitudes erradas. Queria falar e ler, antes de mais, 1 João capítulo 2, verso 15 a verso 17, e assim vamos encontrar ali toda a base para a nossa meditação. Diz o texto: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E nós podemos compreender que realmente não podemos amar o mundo. O amor ao mundo é realmente o que pode provocar a nossa perda de bênção, a nossa perda de vitória. E muitas vezes nós não entendemos alguns porquês na nossa vida. Vamos falar 3 coisas que não podemos satisfazer para vencer o mundo. Porque se nós pudermos viver neste mundo sem satisfazer 3 áreas que acabamos de ler aqui, nós vamos ser vencedores. Nós vamos ter uma vida de vitória em vitória, uma vida de conquista, uma vida abençoada, por uma razão muito simples. Não nos deixamos manipular pelos desejos. A palavra concupiscência, ela significa desejo. E muitas vezes nós somos vencidos pelos desejos. Os desejos que perturbam a nossa vida, que nos fazem levar a pecar contra Deus, nos fazem entrar no vício, nos fazem não deixar o vício, nos fazem acabar por entrar num caminho que muitas vezes é o caminho que nos leva à derrota. Por isso que há desejos bons. O desejo de estar na presença de Deus, o desejo de fazer o bem ao próximo, o desejo de aprender de Deus. Estes desejos são bons, mas aquilo que nós encontramos é que o Senhor Jesus disse que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E muitas vezes nós não entendemos, olhamos para o mundo e achamos natural amarmos o mundo e as coisas que no mundo há. A vida do cristão, ela é uma vida completamente à parte da vida de qualquer não cristão. Nós não fomos chamados para criar património físico, fomos chamados para criar património espiritual. Não tenho nada contra ter carros, casas, viver uma vida a lutar para ganhar o seu dinheiro e prosperar, porque isso também é uma bênção dada por Deus. Mas amar é outra coisa. Por isso que a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa muitos caem, diz a palavra do Senhor. E nós temos que entender que amor domina o nosso coração. E este amor ao mundo, quando se fala o amor ao mundo, ele se divide em 3 áreas distintas, em que vem aquilo que podemos ler: o amor à carne e satisfazer os desejos da carne, a dar lugar aos olhos que dominam os nossos desejos e que encaminham-nos para fazer coisas erradas, e o amor à soberba da vida, o desejo profundo de enriquecer, de desejar aquilo que muitas vezes é contrário àquilo que Deus deseja. Não é em vão que Deus diz: e o mundo passa e os seus desejos também. E nós temos que entender, é legítimo uma série de desejos da nossa vida. E muitas vezes a barreira entre aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que é o excesso do desejo, às vezes nos se confundem. E muitas vezes nós temos que balizar a nossa vida para ver o que está dominando o nosso coração. Pode dizer amém?
três coisas que não podemos satisfazer para vencer todas as coisas. Primeiro, não podemos satisfazer a carne em seus desejos. Todos sabemos que a carne, o nosso corpo, ele atrai-nos para coisas, desejos de coisas. Em Romanos 13, verso 13 e verso 14, ele nos fala que, diz Deus, andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias. Lá está, o que é que a carne pede? Comes e bebes, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ou isto é, não cuideis da carne nos seus desejos. Então nós temos que entender que a carne nos atrai. Todos nós estamos a viver uma época de muito fácil. Se formos falar para o mundo desenvolvido, nós encontramos muitos prazeres, todo um conjunto de coisas que satisfazem a nossa carne, os nossos desejos, desde comer, desde beber, desde satisfazer-nos sexualmente em todos os níveis, tudo aquilo que realmente o homem gosta, não é? O homem gosta de ser bajulado, o homem gosta de ser mimado, o homem gosta de toda uma série de coisas que muitas vezes levam o homem à destruição. Por isso que a Bíblia é clara, não é? Para não a concupiscência da carne. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, a Bíblia é clara. Se alguém ama estas coisas, o amor do Pai não está nele. Há muita gente que quer fingir que tem o amor de Deus. Há muita gente que quer dar uma aparência de que Deus habita em sua vida. Mas, na verdade, o amor do Pai não está. Porquê? Porque tem um enorme amor pela carne. Um enorme amor pela vaidade. Por ser superior a A e B. Por fazer-se passar muitas vezes. Paulo uma vez disse que ele podia me gloriar na minha carne, porque o intelecto dele era um intelecto muito avançado. Estudou aos pés de Gamaliel. Ele era uma pessoa que tinha, se pudéssemos falar hoje, era um doutorado em várias áreas. Ele era uma pessoa de nível social e nível intelectual elevadíssimo. Ele dizia, eu podia-me realmente elevar na minha própria carne, porque ele era descendência da elite, ele era descendência e ele era um homem que tinha tudo para ser vaidoso e orgulhoso, mas ele diz, considerei tudo isso como esterco para que possa ganhar Cristo. Então nós temos que entender, o apóstolo João, nesta epístola está a falar, irmãos, cuidado com os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, diz a palavra de Deus. A carne guerreia contra aquilo que é a vontade do próprio Deus. E nós vemos em outros lugares da palavra do Senhor que há uma guerra entre a carne e uma guerra entre o Espírito. E qual é que nós alimentamos? E muitas vezes nós alimentamos aquela que é mais fácil, porque é muito mais fácil mandar uma pessoa pastar, é muito mais fácil satisfazermos os desejos, que está-nos a saber tão bem aquela bebida e ficar embriagado, é muito mais fácil satisfazer, dar largas à nossa carne, à nossa emoção. E todos conhecemos Gálatas 5, em que ali nos fala que as obras da carne são isto, aquilo, e não vamos agora estudar isso, mas quem é que nós estamos a alimentar? Quem é que domina a nossa vida? É a carne ou é Deus na pessoa do Espírito Santo? Por isso, amados, que nós possamos nesta tarde compreender que este inimigo, a carne, não pode ser alimentado, não pode ser satisfeito. Satisfazer os desejos da carne nos torna vulneráveis, nos torna incapazes de vencer. Há dia de manhã eu dizia a quem me escutava que Deus não dá derrotas a ninguém, mas a nossa carne dá. Quantas pessoas se perderam? Eclesiastes diz que por causa de uma prostituta se chega a pedir o pão. Porquê? O pecado a seguir também os desejos da carne e a concupiscência dos olhos. E nós muitas vezes não entendemos que os desejos da nossa carne nos levam a uma destruição completa.
e que Deus possa nos dar vitória sobre o desejo da nossa carne. O segundo aspecto que eu quero falar nesta tarde é satisfazer os desejos dos nossos olhos. Jesus disse em Mateus 6, 22, 23, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Veja o que diz, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. No verso 23, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo, esta carne, será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então, o que é que domina a tua vida? A gente fala dos olhos, a gente podia ir a pormenores, mas os olhos, não há dúvida que eles são o nosso maior inimigo. Eu acho, irmãos, o desejo da carne é muitas vezes mecanizado pelos olhos. É ou não é? Porque os olhos nos levam a ver aquilo que a carne vai desejar. Quantas vezes não resistimos aos desejos da carne? Quantas vezes somos vencidos por causa dos nossos olhos? Eu costumo dizer que olhar uma vez para algo que nos atrai a pecar, às vezes o primeiro olhar ninguém o consegue impedir. Muitas vezes é como uma conversa. Não conseguimos impedir a primeira frase de algo que nos vai destruir, que ou nos pode destruir, mas podemos impedir a conversa. Não conseguimos impedir que um pássaro nos deixe uma caganita na cabeça, mas podemos impedir que ele faça ninho. Não podemos impedir que alguém nos ofereça algo errado, mas podemos impedir de receber esse errado. A igreja tem que entender, nós fomos chamados para vencer. E todo aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, ele tem uma força muito maior para vencer qualquer desejo. Não é em vão, irmãos, a força da psicologia, a força do pensamento positivo, a força de uma mente otimista pode nos ajudar, mas quando Deus habita em nós há uma força sobrenatural. Há algo muito maior. Porquê? Porque nós não somos só nós a lutar. Deus vela por nós. Amém? E a igreja tem que aprender isto. Nós, como cristãos, temos que entender que satisfazer os desejos dos nossos olhos é deixar eles continuarem a navegar naquelas coisas que nos fazem mal. Quantas vezes olhamos para o carro do irmão e invejamos? Olhamos para a casa do irmão e invejamos? Olhamos para a mulher ou para o marido do irmão e invejamos? Olhamos para aquilo que não é nosso e invejamos. Foi isso que Satanás tentou, através de Eva e de Adão, mostrar aquela fruta maravilhosa. Que aquela fruta não tem a ver com a fruta, não é a questão da árvore, aquela questão tem a ver com obediência. E aqui tem a ver com obediência também, porque aquele que vence não é o que conhece a vontade de Deus, mas é o que faz a vontade de Deus. Por isso que a igreja tem que saber, se queremos vencer, não basta saber o que é que Deus quer da nossa vida. Há que viver o que Deus quer. Há que pôr em prática o que Deus quer. Não, meus amados, estamos numa época de facilitismo. Tudo é fácil, tudo é legítimo, tudo é possível. Hoje há pregadores que aceitam todo o tipo de pecados. Homossexualidade, seja lá o que quiser, até alguns aceitam aborto, aceitam todas as coisas que o padrão de Deus rejeita. Mas hoje, irmãos, há tudo. Toda a gente tem pregadores. A Bíblia é tão clara que disse a Timóteo, através do apóstolo Paulo, que nos últimos tempos haverão pessoas, terão comichão nos ouvidos, não ouvirão a sã doutrina, e por causa disso elas procurarão pregadores conforme os seus desejos. Muitas vezes nós queremos aquele culto bem barulhento. Não tem nada contra um culto, porque, irmãos, eu não acredito que Deus esteja sempre a querer profetizar profecias sobre a minha vida, porque a maior profecia está na Bíblia. A palavra está para me orientar em determinado momento, em algum momento da história. Deus se revela a nós.
pode usar alguém, pode usar uma jumenta até, pode usar um irmão para profetizar sobre mim, sobre a minha vida, algo grandioso, algo que eu não esperava, algo que me irá impactar, algo que me irá levar um caminho certo. Nunca há algo que me divide com a igreja, há algo que me prejudica entre os relacionamentos dos meus irmãos. Então, irmãos, nós muitas vezes procuramos coisas que não têm nada a ver com Deus, mas que fala muito de Deus. Fala muito de Deus. Mas de Deus tem muito pouco. Se você procurar seitas, se você procurar aí uma série de grupos pseudo-cristãos, você vai encontrar, todos falam de Jesus, todos dizem que a Bíblia é muito boa, todos dizem que tudo é muito bom. Irmãos, se nós formos para o caminho, agora já há várias modas, há ateus, há pessoas que dizem, eu não sou ateu, eu sou teísta ou sou deísta, e com um pensamento de que uns aceitam que realmente há uma força inteligente que criou estas coisas e nos deu corda e deixou-nos andar, outros acreditam que há muitos deuses, muitas formas de Deus, portanto, todo um conjunto de coisas, irmãos, que é para nos levar a afastar do próprio Deus. O que é que nós escolhemos para a nossa vida? Oh, irmãos, a palavra de Deus é tão clara que nós temos que entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E o propósito de Deus para a tua vida encontra-se nesta palavra. E encontra-se quando tu buscas a Deus em oculto. Muitas vezes na casa do Senhor, muitas vezes quando vens ouvir a palavra, Deus deu uma palavra que foi mesmo aquilo que tu estavas a precisar. Amém? Por isso que hoje andamos aí com grupos, pessoas a procurar pregadores, a procurar profetas. E hoje, irmãos, estamos numa época em que eu acredito que o ateísmo, as pessoas e os agnósticos vão aumentar cada vez mais. Porquê? Porque o Espírito Santo está a ser reprimido. Está falsos milagres, falsas curandices, falsas tretas em nome do Senhor Jesus, falsos testemunhos que são feitos em nome de Deus. E depois, irmãos, quando também, perdoem-me quem não gostar, cheira e ponha de lado, misturar política com religião também não resulta. E hoje a igreja está a viver um momento delicado. Por isso que o Senhor Jesus avisou que nos últimos tempos seriam trabalhosos. E que se Ele não abreviasse a sua vinda, isto num determinado estágio da humanidade, ninguém se salvaria. E nós, o que é que procuramos como cristãos? O que é que desejamos para a nossa vida como cristãos? O que é que procuramos num pregador? Vir uma igreja para ser confortado com a palavra? Não tem mal. Então, e se a palavra te exorta, te irrita, te incomoda? Se é a palavra de Deus, deves receber com toda a paixão. Se é palavra de homem, analisa bem que intenção tem essa palavra. Porque Deus usa também homens. Cuidado quando nós julgamos. Hoje nós olhamos para os irmãos. E quando estava de manhã partilhando esta mesma palavra, eu estava a dizer, como é que tu vês o teu irmão? Que olhos os teus olhos veem o teu próximo? Como é que nós olhamos para o nosso próximo? Seja, até para a igreja, os irmãos da igreja. Eu não vou àquela igreja porque está lá aquele hipócrita. Eu não vou àquele lugar porque está lá a servir não sei quem. Quem és tu para julgar? Sabes, os nossos olhares de uns para os outros são olhares condenatórios. Mas o olhar de Jesus sobre ti é um olhar de uma nova oportunidade. Deus te olha com o desejo de te ver recuperado. Como tu olhas para o defeito do teu irmão? O Senhor Jesus avisou, hipócritas, como tu podes olhar para o argueiro que está na trave do irmão se ainda não tiraste o teu? Como tu podes acusar o teu irmão se tu estás com pior defeito? Bem dizia Jesus, vós vos engasgais com mosquitos e engolis camelos. Lembram-se? E nós, irmãos, que olhos são os nossos? A soberba dos nossos olhos, a satisfação de alimentar os nossos olhos. E o Senhor Jesus, através do seu servo João, ele pode dizer, porque tudo o que há no mundo,
os desejos da carne, os desejos dos olhos, não são do Pai, mas são do diabo, são do mundo. Por isso que ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. A Bíblia diz que o pai deste mundo é Satanás. Ele diz, Jesus disse a alguns dos seus conterrâneos, vós tendes por pai o diabo, e por isso vocês vivem a fazer a vontade do vosso pai. Que pai tens tu? Amados, que nós possamos olhar para Jesus. Não quero alongar, mas quero falar sobre satisfazer as ambições desta vida. Que o próprio João fala, para que ele diz a soberba da vida. Não andar neste mundo, no versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Soberba, o que é isto? É satisfazer os desejos, meus amados, é satisfazer as ambições excessivas na vida. Porque a nossa vida tem ambições certas. Será errado trabalhar para ganhar o pão? Não. É uma ordem divina. Mas viver para trabalhar é errado. Viver 16, 20 horas por dia a trabalhar, esquecer-se da família em casa. A gente diz muito que ama a família e depois ignora durante 20, 30 anos. Só pensa em trabalho, em ganhar dinheiro. Será errado ter 1000 casas? Não. Será errado ser o homem mais rico do mundo? Não. Mas é errado amar o dinheiro. É errado que por causa da conquista dessa ambição excessiva, não é em vão que Deus diz, através da sua palavra, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Deus não está com isto a dizer que não podemos alcançar coisas grandes, mas diz, cuidado com as ambições fora do lugar. Imagina, você tem um ordenado de 1000 euros e junto com a sua esposa 1500 e você vai comprar uma casa de €500 mil. É uma loucura. Como é que você vai pagar a prestação? E se fica desempregado, como é que vai viver? E o IMI, como é que o vai pagar? E a manutenção da casa? É como um irmão que ganha benzinho, 2, 3 mil euros. Maravilha, não é? 2, 3 mil euros. E depois vai comprar um Ferrari. Sabe quanto custa uma revisão da Ferrari? Você não sabe, pois não. Sabe quanto é que ele bebe de gasóleo? De gasolina, peço desculpa. Sabe quanto é que ele bebe de gasolina? O irmão está louco. Portanto, porquê é que uma pessoa compra um Ferrari se só pode ter um Carocha? Só pode ter um Sentra? Ou só pode ter um carrinho normal? O que é que uma pessoa vai... É vaidade, é ou não é? Concupiscência dos olhos. Ambição desmedida, vaidade, espírito de superioridade. E que é isso? Que nós possamos nesta tarde compreender o que é que está certo em nossa vida. Irmão, não é errado nós termos alguma ambição. Ambicionar dar um bom curso aos nossos filhos. Ambicionar que eles progridam na vida. Ambicionar ter uma boa casa. Porque não? Mas isso não pode dominar o teu coração. Isso não pode substituir Deus da tua vida. Amar a Deus acima de todas as coisas é algo grandioso. E é o que deve ser em primeiro lugar. Por isso que a Bíblia diz, ama a Deus acima de todas as coisas. Com todas as tuas, com todo o teu entendimento e coração. Como é que eu posso viver com a concupiscência da soberba da vida, este desejo de querer ser o que não sou, de ter inveja do que o meu irmão tem, de viver para provar aos outros que eu sou capaz, de querer ser famoso, de querer jogar à bola como o Cristiano Ronaldo. Irmão, não tem mal seres melhor que Cristiano Ronaldo. Mas deixar que Deus tome conta da tua vida para entrares numa loucura, sabes o que é que a maioria dessas pessoas acontece? Lá um pouquinho à frente, ou partem o pé, ou corre alguma coisa mal e não chegam lá. Se você analisar o percurso do Cristiano Ronaldo, foi um percurso durido e programado pela própria família. E solitário, não se meteu em drogas, um miúdo que nasceu para aquilo. Nasceu para se esforçar.
Aquele homem, se fosse cristão, hoje seria um dos melhores pregadores do mundo. Uma das melhores igrejas do mundo, porque ele seria apaixonado por Deus, porque ele dobraria os joelhos diante de Deus, ele oraria a Deus de muito tempo, ele estaria apaixonado por Deus e se esforçaria para fazer e honrar Deus, tal como ele hoje honra a sua carreira profissional. E já está a levar o seu filho. Aquele homem nas mãos de Deus, se ele deixasse Deus entrar, pode ter a certeza que nos envergonharia a todos nós, começando por mim. Porque aquilo que ele faz como jogador é a prova de alguém que vive para aquilo. E nós, como cristãos, que temos o maior poder que existe no mundo, que é Jesus Cristo. A força maior que há no mundo é a nossa fé. A fé, diz a Bíblia, é o que vence todas as coisas. E nós estamos a falar como vencer sempre. Não há derrotas dadas por Deus. Essa tua derrota, essa tua perda, essa tua destruição tem a ver contigo, não tem a ver com Deus. Deus não encaminha derrotas a ninguém. E para nós, como cristãos, é tão fácil. É uma prova. Não é prova nenhuma. Foi consequências das tuas decisões. Foi de situações que tu promoveste, que tu deixaste Satanás manipular-te. Meus amados, satisfazer as ambições excessivas da vida leva-nos à perda do grande objetivo, que é vencer todas as coisas. Desejo de riquezas, soberba, etc. Mateus 6,25, vamos ler vários versículos. Mateus 6,25, ele nos encaminha aquilo que é o mais importante. Por isso vos digo, disse o Senhor Jesus, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Porque é que andamos, irmãos, com tanta soberba? Mantenha aí, por favor. Porque é que nós andamos com tanta soberba? Querer ganhar este mundo e o outro. Não vamos à igreja, não servimos a Deus, não ajudamos o próximo a vir a Deus por causa da soberba da vida. Também andamos tão preocupados com o dia de amanhã que acabamos por perder o foco daquilo que é mais importante de Deus, quer na nossa casa, quer na nossa família, irmãos. Porquê? Olha o que Jesus disse, olhai para as aves dos céus, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado? A mim dava-me jeito de 5 centímetros, ficava assim mais bonitão, 1,72 m ou 73 m. Um côvado à sua estatura. E quanto ao vestuário, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Eu vos digo, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lança no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Quais estas? Comer, beber, vestir, seja lá o que for, Deus cuidará de nós. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Há pessoas que já sofrem por antecipação, porque cada dia cuidará de si mesmo. Basta cada dia a sua necessidade. Meus amados, que coisa! Nós vivermos... Sabe que estas palavras hoje irritam-me? Porque hoje vivemos numa geração de consumismo. É um consumismo... Eu falo por mim. Mas eu ainda vou podendo consumir. Há quem não possa e está completamente endividado, cartões de crédito tudo cheio, porque teve que comprar aquela televisão
redonda, aquela curvada para ver melhor a bola, a ver não sei o que, gasta uma fortuna naquela televisão. Porque teve que comprar a última geração, o último telemóvel, 1.500 euros, quando não pode, se não pode, tudo bem. E fica a pagar, se for no Brasil é 20 vezes, ou 10, ou 15, não é? Em Portugal dá para 30. Pode pagar isto em 30 vezes. 1.500, 30 vezes dá quanto por mês? 50 euros. Parece barato. Pois, mas parece barato, só que 50 daqui, 30 da televisão, mais não sei quê, mais não sei quê. É uma vida miserável de dívidas, de compromissos financeiros, por causa de nada. Porque depois de ter, é bom, mas o que eu tinha também não era mau. Servia. Podia ter mais 2 ou 3 anos. Oh, irmãos, eu sou daqueles que acho que quem gosta de ter uma coisa boa deve lutar para a ter. Mas viver obcecado, endividar-se, querer comprar uma casa quando não a pode comprar, querer comprar um carro quando ainda tem carro e não pode comprar. Depois falha na igreja porque tem que trabalhar, falha com a família, não pode ir com a criança ao McDonald's, satisfazer uma alegria das crianças, ir um passeizinho. Porquê? Porque tem que trabalhar. Soberba da vida. Por nada, por coisas de nada. Quando chega ao fim, perde o telemóvel. Quando chega ao fim, o telemóvel cai no chão. Quando chega ao fim, a televisão não é tão boa como parecia. Quando chega ao fim, o carro só lhe dá problemas. Quando chega ao fim, é um infeliz. Porque nada o faz feliz. Nada. Que nós possamos ter cuidado, amém? 3 coisas que nos destroem. A concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Mas uma nos dá todas as vitórias. Sem dúvida que é viver, como diz o versículo 17. O mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem vence todas as coisas, responda-me. Aquele que faz a vontade de Deus. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Em Mateus 13:31, ele diz isto. Que é que nós, irmãos, podemos compreender o que é isto? Fazer a vontade de Deus. Como não é que eu descubro a vontade de Deus? Conhecendo a sua palavra. Jesus disse, aprendei de mim. Porque a palavra de Deus, diz a Bíblia, passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Em Mateus 12, 49 e 50, também tem algo para nós nesta manhã. Diz que Jesus estava pregando à multidão, chegou a sua família. Mas o Senhor Jesus avisou uma coisa muito importante. Diz que estendendo ele a sua mão, apontou lá para onde ele quis e disse, eis aqui minha mão e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, este que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, nós temos que ser família de Deus. Mas como é que eu me torno família de Deus? Quando verdadeiramente eu vivo, obedecendo, fazendo a vontade de Deus. Amados, nós precisamos de obedecer à palavra de Deus. Nem todo, diz o Senhor Jesus em 7:21, Mateus, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas só quem faz a vontade de meu Pai. Temos que entender quem somos. Somos filhos, amém? Filhos de Deus, e um filho de Deus, ele não vive fora do padrão de Deus. Ele vive obedecendo à palavra de Deus. Porque recebemos que Jesus Cristo em nossa vida. Em João 12 a Bíblia diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só que muita gente não entendeu o seu programa de vida na terra. Nós somos estrangeiros. E como estrangeiros, o estrangeiro não é muito bem tratado onde está. É? Não é. Nem na América, que é só de estrangeiros a América. Mas os americanos lá têm a mania que são diferentes dos outros. Só há um grupo de americanos que é os índios. E um grupo de brasileiros que são os índios também. Sabia disso? O resto foi tudo estrangeiro. Está ali uma Índia. Mas também já está meio misturada com o português. Não é? Não, quem eram os americanos? Índios. Quem eram os brasileiros? Índios. Mas não, os americanos hoje acham-se
melhor que ninguém. Nós, irmãos, somos estrangeiros e como estrangeiros nunca somos bem recebidos. Só que a gente quer ser estrangeiros, queremos chegar ao pé de um grupo que não tem Deus e ser aceites. E nem sempre isso é possível. Tu vais ser aceito pela diferença. Vais ser aceito pela consistência. Tu vais ser aceito quando as pessoas virem que tu não és só o que falas. Tu não és só um falador, mas és um homem que vive o que fala. Aí as pessoas vão dizer, este gajo vive como diz. Somos estrangeiros, somos forasteiros. Também somos sal, também somos luz. Amém? Também somos o bom cheiro de Cristo. Somos cristãos ungidos de Cristo. Amém? Por isso temos que viver como tal. E muita gente não quer viver como tal. Muita gente quer se dizer cristão porque até está na moda. Eu não sei se no Brasil vai estar na moda dentro de algum tempo. Eu não sei se algumas igrejas no Brasil não vão começar a ser perseguidas politicamente também. Não sei. Mas uma coisa eu sei. Que ser cristão não tem nada a ver com uma série de coisas que se estão a passar no mundo. Cristianismo não tem a ver com guerra. Não tem a ver com matar, com fazer manifestações. Cristianismo tem a ver com amor, com paixão. Tem a ver com unção que liberta e quebra todo o jugo. Cristianismo é algo muito maior. E veja, o que é que o Senhor... Alguns querem ser cristãos bebés, não é? Vivendo a beber leitinho toda a vida, embora o leite faça falta. Não é? A Bíblia mostra-nos em 1 de Pedro 2:1-3 que desejemos o leite racional, desejemos a palavra de Deus, vamos desejar, mas diz, deixai pois toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações e desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Deus está a dizer isto através do apóstolo Pedro a uma igreja que estava a passar um grave problema. E no versículo 1, Pedro diz, esta gente ainda não cresceu. Então só tem um problema, só tem uma solução. É um problema grave, é que eles ainda não podem comer comida forte. Então, verso 1, por favor. Ele dizia para a igreja, deixando pois toda a malícia, porque, mas que igreja é que eu estou a pastorear? Tanta malícia, tanto engano, fingimento, invejas, murmurações. Veja, isto é há 2000 anos. Quando alguém deixa uma igreja, porque encontra dentro da igreja malícia, engano, fingimento, invejas, murmurações, eu vou encaminhá-lo para Pedro. Vá lá ver a igrejinha de Pedro. Não é? Que é para ver se... Olha o versículo 2. E depois ele dizia, olha a receita que ele dava para a igreja. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Estava como quem diz, olha, já que vocês ainda não cresceram, vamos voltar atrás. E vamos beber o leite racional, o leite da palavra. O leite aqui refere-se à palavra. Ao A e ao U da Bíblia. Não falsificado, porque já havia falsificadores da palavra no tempo de Paulo e de Pedro. Para quê? Para que é que vamos beber o leite? Para que é que se dá leite à criança? Eu de manhã dizia que eu gosto de Cerelac, mas Cerelac não é o meu alimento. Eu gosto de flocos, mas flocos não é o meu alimento. Eu gosto do chocolate Kinder, porque é que não hei de gostar? Eu sou capaz de comer um ovo Kinder se me deres. Costuma-se dar só às crianças. Mas eu gosto, você não gosta? Mas esse não é o meu alimento. O meu alimento é batata. O meu alimento é feijão, é feijoada. O meu alimento é comida de homem. Amém? Um picanha então nem se fala. Mas o que é que Mas Pedro estava aflito com a igreja. Ele dizia, olha, desejai afetuosamente, como quem diz, vamos carinhosamente, vamos recuar. Vocês têm 10 ou 20 anos de crente, mas parece que não cresceram. Vamos voltar ao princípio. Vamos comer leite, beber leitinho racional, não falsificado, porque infelizmente hoje o nosso leite é falsificado.
Um litro de leite da vaquinha, das tetas da vaquinha, deve dar alguns 3 litros. Mas um leite racional, quer dizer, um leite consciente, com inteligência. Um leite não falsificado. Para quê? Para que por ele vades, continueis e crescendo. Mas olha o que o Paulo disse a outra igreja. Paulo, não sabemos bem se foi Paulo, a verdade é essa, ninguém sabe. Porque Hebreus ninguém sabe quem escreveu. Parece-nos Paulo. A igreja aos Hebreus. E olha o que diz Hebreus 5:13. Veja Hebreus 5, verso 13 e verso 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Porque é menino. Para. Há tanta gente menino. Anda na igreja, mas são os bebezinhos. Melindram-se para tudo, melindram-se para nada. Olha, uma coisinha, fazem birrinhas, e fazem birra, e fazem aquele olhinho de birra, porque são meninos. E o nosso apóstolo que escreveu estas palavras diz que são pessoas que não estão experimentadas na palavra. E sabe o que é uma pessoa experimentada na palavra? É uma pessoa que passou as provas todas. Passou a crise, continuou firme, sendo fiel em tudo. Veio o Covid-19, porque amanhã veio o 21, pode ser pior que o 19, e continuava firme, continuava fiel. Vem a doença, continua fiel. Veio, seja lá o que for, é uma pessoa experimentada na palavra. Amém? Porque a palavra é fé. A palavra é vida. Olha o versículo 14. Verso 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Mas o mantimento sólido, ou seja, a feijoada. Ele diz, Paulo, noutro lugar, eu queria vos dar um manjar, mas vocês ainda não me podem suportar. Ele disse isso à igreja de Coríntios. Eu pensava que vocês eram fortes, mas afinal não. E ele diz, há gente que é levada por todo o vento de doutrinas. Porquê? Porque não é experimentado na palavra. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Ou seja, é, uma pessoa que já se alimenta de uma palavra. Hoje a minha mulher dizia, ai filho, pregaste 1h15 de manhã. Sério, passou tanto tempo. É uma palavra um bocadinho dura para meter na net. Epá, eu vou ouvi-la melhor. Eu vou ter que ouvir 2 horas de pregação, não é? À tarde e de manhã. Para ver. Eu digo assim, opá, mas a internet também precisa de coisas assim. É só o Senhor Jesus salva, cura e liberta e batiza com o Espírito Santo. Não, meu amado, a gente precisa de lá coisa séria. Porque pregadores iguais a todos há. Eu não prego nada de especial. Mas se aquilo que eu disser puder tocar a vida de alguém, porque para dizer que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, não falta pregadores. É mentira? Mas olha que as pessoas também gostam de palavras assim. E eu estava, vou ver, pronto, eu vou ver, eu trouxe o disco. Gerson, põe-me aí as pregações, que antes depois eu ponho-as lá, no YouTube. Já agora quero ouvir, não vai eu ter dito alguma coisa dura demais, não é? Mas será? Olha o versículo 12, quero ver o que é que o 12 diz. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Parece que não era só o apóstolo Pedro que estava com problemas. Na igreja aos Hebreus também. Os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Isto está uma sorda. Então, meus irmãos, sabe o que é que me consola?
é que se há 2000 anos atrás, a primeira geração de pregadores pós-Cristo já tinham estes problemas, como é que 2000 anos depois eu consigo ser melhor? Complicado, não é? Vocês não acham? Tu que estás aí na net, o que é que te parece? Ensina-me, que eu preciso de aprender. Se 2000 anos atrás, as primeiras igrejas, olha, leia a igreja de Coríntios, aquilo até mete impressão. Aquilo era guerra dentro da igreja. As mulheres deviam fazer um chafurdice lá dentro, que aquilo era só gritaria, que Paulo teve que as mandar para casa e se calarem. A mulher fica calada na igreja, dizia Paulo. Irmãos, mas será que eu tenho que me desculpar com estes exemplos negativos que até se encontram na Bíblia para me servirem de ensino, para eu dizer, a igreja que eu pastoreio há de ser melhor ainda? Há de ser melhor que a igreja de Coríntios. Porquê? Porque queremos que não haja tanto defeito aqui dentro. Queremos que os nossos irmãos vivam mais santos ainda. Amém? Não é em vão que a parábola do semeador, ou melhor, a parábola do senhor que paga aos empregados e dá ao que trabalhou 8 horas, ao que trabalhou 5, ao que trabalhou 1, o mesmo ordenado. Não é em vão que essa parábola existe. Sabe porquê? Porque aquilo representa a igreja primitiva até à igreja dos últimos dias. E a igreja dos últimos dias vamos ganhar o mesmo trabalhando menos. Mas vamos sofrendo muito mais. Muito mais. Irmãos, a nossa fé, ela muitas vezes, ela é fortalecida com a perseguição. Mas a nossa fé é muito destruída com o bem-estar. O conforto. A capacidade de falar mal de toda a gente sem sermos tocados. Como Deus não age como agiu com Ananias e Safira nos nossos dias, em quem fala mal do pastor, em quem mente ao Senhor, não é morto, não é fulminado no púlpito ou no altar. Então, parece que hoje vale tudo e parece que Deus está distraído. Mas Deus não está distraído. Deus está bem acordado e bem pronto a nos ajudar e até a nos libertar de qualquer situação. Eu não quero ser longo, como fui mais longo de manhã, mas eu quero que cada um de nós medite nesta tarde sobre como é que tu estás a vencer, ou se é que estás a vencer. O que é que tu estás a alimentar? Tu andas a satisfazer os desejos da tua carne? Que desejos tu estás a satisfazer? É os olhos que mandam na tua vida, é a carne que manda na tua vida, é as ambições, os prazeres do mundo, os desejos do jogo, do álcool, do come e bebes, das glutonarias que tomam conta da tua vida? É isso? O que é que toma conta da tua vida? Que nós possamos nesta tarde fazer uma reflexão à nossa vida e desejar com todo o nosso coração. Se precisamos de leite, vamos bebê-lo. Se precisamos de comida sólida, vamos comê-la. Estuda a palavra de Deus, medita nela dia e noite, como diz o Salmo número 1. E procura ser alguém maduro, alguém crescido espiritualmente, para que o teu próximo seja abençoado contigo. Amém? Vamos ficar de pé. E no lugar onde te encontras, mesmo em casa, possas fechar os teus olhos e possas estar pronto a corrigir o que há para ser corrigido na tua vida. Antes de fecharmos esta live, eu queria dizer, tu que estás no teu lugar, fecha os teus olhos. Eu vou fazer uma oração sobre a tua vida e sobre todos os que estão neste lugar. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu oro para que nos ajudes de uma forma plena a viver desta forma, prontos a vencer porque fazemos e vivemos dentro do plano da tua vontade. A tua palavra diz que os teus amigos são os que fazem a tua vontade. Por isso, nesta tarde, Espírito Santo,
Tu leves cada um dos nossos ouvintes nesta tarde e nas tardes que se seguirem, nos dias que se seguirem, em que esta meditação possa ser ouvida, que o Teu Espírito possa trazer cura, libertação, restauração, a fim de podermos ser vencedores, porque a Bíblia diz que Tu venceste o mundo, venceste o pecado, venceste a morte, e nós vencemos por Tua causa, porque Tu venceste para nós. Por isso, Pai, cabe a nós só, simplesmente, viver obedientes à Tua vontade. Por isso, Pai, eu entrego a minha vida e a vida de todos aqueles que estão recebendo esta oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto nos preparamos, e bem-aja para todos os que puderam estar connosco online, Deus abençoe vocês.